qual cor que você quer. Um é com brilho, outro sem brilho. Qualquer uma. Depois eu te passo onde que eu vou revelar e não é 5%. 5%. Tá certinho. Tá, são 12 que cabe aqui? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Transitoriedade. Eles perseveram, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo, o que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do Espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem de pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes prenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam, somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Mestre Jesus, nós estamos aqui hoje na sua casa, pedindo as suas bênçãos, pedindo a sua proteção, pedindo que nos envolva muita luz, com muito amor, com muita sabedoria, que possamos, Mestre Jesus, evoluir um pouquinho que seja a cada dia, caminhando sempre rumo à perfeição. Temos ainda muitas dificuldades, muitas imperfeições que carregamos conosco, mas temos a certeza que contamos sempre com a sua proteção e com o seu amparo. Temos a certeza também que contamos com o amparo, com a proteção, com as bênçãos dos benfeitores amigos que sempre caminham conosco. Queremos pedir a esses benfeitores amigos que estejam conosco nessa noite, iluminando os nossos pensamentos, dilatando o nosso entendimento, intuindo o nosso palestrante, para
que a sua mensagem possa chegar até nós. Pensando sempre que Jesus está conosco, está presente em todos os momentos. Que a espiritualidade amiga e benfeitora sempre nos ampara. Estamos pedindo licença para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez. É um prazer te receber. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos e obrigado por estarem aqui. É muito importante, né, para a gente, quando a gente chega e vê tanta gente, né, mesmo com frio, com blusa, mas a gente vem. E estou aqui hoje para a gente falar sobre o momento ou a jornada. O que é mais importante? Hein? A jornada? A jornada ou o momento? Acho que é o dois. É dos dois, né? É, os dois. Mas é porque o momento é aquele momento. Só é a jornada você vai. Nós vamos falar sobre isso, porque a gente tem que partir do pressuposto que a vida é uma grande jornada, constituída de infinitos momentos. Se a gente construir um momento, né, de boa qualidade, com certeza a nossa jornada vai ser uma boa jornada. Então, assim, a concepção do momento, para nós encarnados, ela é extremamente importante. Mas no propósito da nossa alma está o desenvolvimento durante o resto da nossa vida. Nós não somos eternos, né? Porque eterno é só Deus. Porque Deus não foi criado. Então Deus sempre existiu. Nós somos, vamos dizer assim, nós vamos viver daqui para frente, né? Sempre estaremos vivos daqui para frente. Somos imortais, mas eternos é só Deus. E esse tema eu busquei, de certa forma, fazer uma construção que permitisse a gente conversar sobre o corpo e o espírito. Então a gente vai perceber, a gente vai trabalhar a performance de cada um. Nós vamos ver os propósitos do corpo com as demandas que o corpo tem. Nós vamos ver os propósitos do espírito com as demandas espirituais. E nós vamos fazer ao longo dessa conversa algumas considerações específicas sobre cada uma dessas situações e as dificuldades que a gente tem para gestar ou gerir ou administrar essa relação. Porque em muitas ocasiões, né, parece que há um antagonismo entre os propósitos do corpo e os propósitos da alma. Isso porque a nossa alma, ela carrega de tempos anteriores uma série de vícios. E os vícios que nós temos normalmente nos remete para uma posição de egoísmo, onde o corpo se satisfaz quando se cumpre esses vícios, mas ao mesmo tempo esses vícios normalmente são prejudiciais à alma, porque ela veio exatamente para corrigir esses vícios. Então nós vamos ver agora a trajetória do encarnado. Todos nós, sem exceção nenhuma, durante o período de preparação para encarnar, nós tivemos
que ter um projeto, ou nós tivemos um projeto. O corpo é um instrumento para a evolução do espírito. Oferece as condições adequadas para ele manifestar-se, expressar-se, agir durante sua existência, enquanto a existência durar. Ambos devem viver em equilíbrio, ajudando-se mutuamente, sem conflitos ou desequilíbrios, mas sempre sob o comando do espírito. É a nossa racionalidade. O espírito nosso, quando encarna, ele assume o comando das nossas decisões intelectuais. Por isso que é importante a gente ter emoção, mas é importante raciocinar as emoções que a gente sente, porque elas serão racionalizadas pelo pensamento ou pela reflexão. Nós vamos ver a partir de agora os propósitos do corpo. O corpo é físico, então ele tem demanda, ele tem um propósito. Ele é um veículo para a alma, é uma ferramenta para a experiência da base para a alma. Mas ele também precisa de estar saudável, não é isso? A gente precisa sentir-se bem. Em propósitos emocionais e psicológicos, que são as expressões emocionais, conexão com os outros e o desenvolvimento pessoal. Nós precisamos de comunicar, precisamos de conexão. A gente só aprimora, a gente só melhora quando estamos com os outros. E se a gente estiver sozinho, a gente não é capaz de mudar as nossas posições. Então, essa conexão é extremamente importante e nós vamos desenvolver ou melhorar a nossa cultura, melhorar a nossa capacidade de pensar, o nosso conhecimento, só quando a gente troca informações com os outros. Escola é isso, não é? Não é trocar informação? O trabalho também é isso, ele ensina, é trocar informação. E à medida que a gente vai frequentando uma dessas instituições, a gente vai aprimorando a nossa capacidade de realização. Isso é o desenvolvimento do corpo. E espirituais? As espirituais é um templo do espírito, é uma ferramenta de trabalho para o espírito. Então, esse é o propósito do corpo. E as demandas? Eu tenho propósito, mas eu tenho demanda. O meu corpo quer coisas. E quer muita coisa, não quer? A gente quer dormir, não é isso? A gente quer comer, a gente quer fazer necessidade fisiológica, né? A gente quer namorar, a gente quer, passear, a gente quer divertir, né? Então nós precisamos, em primeiro lugar, de uma alimentação saudável. Para quê? Porque o nosso corpo fique bem. No dia que o nosso corpo está bem, saúde do ponto de vista orgânico já é um grande começo, se a gente está saudável. Por isso que é preciso de exercício, precisa de movimento, precisa de escolha de alimento, precisa de uma alimentação balanceada com proteína, com carboidrato, sem excessos, sem muito açúcar, né? Então isso é fundamental. Precisa de hidratação, precisamos de sono. Emocionais. Conexão emocional, autoestima, gestão do estresse, prazer e diversão. Não tem importância nenhuma, gente. Tudo que Deus deixou para a gente é lícito. Autoestima. Né? As pessoas falam, mas eu estou preocupado, eu estou comprando uma roupa, estou gastando dinheiro, né, com futilidade. Não, isso é para a gente sentir bem. O nosso corpo precisa disso. Nós precisamos dessas espécies de sensação que essas conquistas nos traz, para que a gente sinta bem. Né? O nosso corpo, para estar feliz, para emocionalmente equilibrado, ele precisa estar satisfazendo grande parte dessas necessidades que estão sendo apontadas aqui. Estresse. A gente tem muita pressa hoje, o mundo caminha muito rápido
e ele faz uma demanda em cima da gente para a gente conhecer cada vez mais, tá certo? E a gente acaba ficando estressado, né? Não é só rolar o feed, sabe? A gente às vezes não tem paciência mais para esperar, às vezes, 2, 3 segundos que o sistema está girando um pouquinho e a gente já muda. A gente está numa impaciência total e isso acaba fazendo com que a gente se estresse. E o estresse, com certeza, vai trazer para a gente consequências na nossa saúde orgânica. Psicológicas. Propósito e significado. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, liberdade e autoestima. O propósito nós vimos no começo, né? Qual é o significado de estar vivo? Né? Do corpo estar vivo do ponto de vista físico. Né? Precisamos de muita coisa. Precisamos... Né? Hoje eu estava até vendo uma entrevista de não é nem espírita, ele é, se não me engano, evangélico. Ele estava falando alguma coisa sobre a briga, e aí ele colocou uma coisa sobre Adão e Eva. Dizem que Adão foi colocado no paraíso, né? Isso é uma forma, né, de explicar, que não é a real, mas para entendimento do ponto de vista teológico é interessante. E Adão, sozinho no paraíso, ele olha para todos os outros animais e todos estavam com casais. E Deus tinha colocado Adão como um ser iluminado, né, com capacidade intelectual, e aí ele começa a pensar. Diz, olha, a finalidade maior, né, da vida é que ela seja continuada. E eu não tenho uma parceira. Quando eu olho o elefante, tem a sua companheira. O leão tem a sua companheira. O tigre tem a sua companheira. Todos têm a sua companheira. Cadê a minha companheira? E ele faz uma reivindicação em oração a Deus, para que ele pudesse perpetuar a espécie que ele tinha sido colocado aqui na Terra como representante, porque se ele não tivesse a companheira, naturalmente ele seria o último, o primeiro, mas também seria o último dos seres humanos. Achei interessante a explicação dele, só para a gente entender melhor o quanto é importante a gente ter companheiro ou companheira. Isso é fundamental para a vida do povo. Outras demandas, conexão com a natureza, vai no parque sabiá, vai num parquinho, vai caminhar, tá certo? O corpo demanda isso da gente, demanda distração, demanda um cineminha, demanda um almoço, uma reunião de família, essas coisas que são simples, mas passíveis de serem realizadas e de certa forma nos traz muita realização, muito prazer. Propósito do Espírito. Todos nós conhecemos o propósito do Espírito, não conhece? Isso é do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Evolução constante ao longo da jornada através do aprimoramento moral, rumo à perfeição do espírito. Perfeição relativa. Por que perfeição relativa? Porque perfeição absoluta é só Deus. Né? Deus que é eterno. Nós só podemos ter perfeição relativa. Isso é do Livro dos Espíritos, é uma menção de Allan Kardec. Então esse é o propósito do Espírito. Demandas do Espírito. Desenvolvimento espiritual, purificação, iluminação e crescimento espiritual. Sobrepôs aí, ficou ruim pra vocês lerem. O Espírito demanda, em cada encarnação, uma evolução. Ele precisa mudar de patamar do ponto de vista do conhecimento. Vocês já imaginaram
a quantidade de informação que o universo tem e que a gente ainda não conhece. Quando a gente fala assim, olha, eu sou imortal. Esse imortal fica parecendo que daqui a algum tempo a gente não tem o que aprender mais, não é isso? Mas não se preocupe, nós vamos continuar aprendendo e a gente não vai chegar no limite. Só de línguas, né? Se a gente fosse aprender todas elas, imagina o tamanho do arquivo que ia dar. Para ver a quantidade de planetas que tem o universo, para ver as dimensões do universo, né, entre um planeta e outro, às vezes eles falam em 150 mil anos-luz para você atravessar, de ir de um até o outro, na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então vocês imaginam a quantidade de informação, de conhecimento que estão disponíveis no universo e que a gente ainda não sabe. Então, encarnação por encarnação, nós vamos aprendendo um pouco mais. Hoje sabemos bem mais do que sabíamos na última encarnação que a gente teve. Mas agora, com certeza, estaremos muito aquém do conhecimento que vamos ter na próxima. Então é para isso, essa é uma demanda do Espírito. E ela precisa também, nas demandas da alma, a conexão com o divino, comunhão com Deus, um guia espiritual, amor e compaixão. Ora, se a gente que vive entre os humanos, né, que são pessoas que estão nesse mundo, para poder melhorar, a gente precisa, para relacionarmos com eles, de muito amor. E precisamos também de ter compaixão, porque tem muitas pessoas que não têm o conhecimento que a gente tem. E muitas vezes agem, vamos dizer assim, fundamentado naquilo que conhece ou naquilo que acredita, na verdade que eles têm. E às vezes nos ferem. É nessa hora que precisa se ter compaixão para poder perdoar os nossos semelhantes que nos agridem. Preparação da reencarnação. Toda vez que a gente vai reencarnar, vai ter um preparo. Porque esse novo corpo, ele precisa estar adaptado às novas condições que nós vamos viver. Porque a nossa próxima jornada aqui na Terra, encarnado, ela vai ser diferente dessa de agora. Portanto, o conhecimento que temos agora, ele é insuficiente para nos conduzir na próxima encarnação. E para isso nós temos que ter um corpo com uma capacidade de memória maior, certo? Muito embora já tenhamos bilhões de neurônios na nossa cabeça para fazer sinapse, mas no próximo, com certeza, a gente vai ter mais, não só melhorar o aproveitamento desses neurônios, mas também possível que a gente tenha mais neurônios disponíveis. E no período pré-encarnatório, uma equipe de espíritos muito sábios, eles se reúnem e fazem um apanhado da nossa ficha histórica, vamos dizer assim. E com base nessa ficha, eles vão preparar uma encarnação com determinadas características e com determinados desafios para fazer com que nós possamos corrigir alguma coisa das encarnações passadas. Tudo isso é feito em comunhão com o espírito que vai encarnar, que vai se encarnar. Ele aprova tudo. Uma vez aprovado, quando ele entra no processo de
gestação, né? Ele normalmente esquece tudo. Para quê? Para que ele, numa nova oportunidade, seja confrontado com situações semelhantes que o levaram a quedas em tempos anteriores e que naquela hora agora, ou nessa encarnação agora, essas oportunidades já vão aparecer e o comportamento dele espera-se pelo novo projeto que seja diferente. Isso é uma forma de estar evoluindo do ponto de vista espiritual. Ok? Então nós vamos ter uma família prova para isso, vamos nascer num determinado lugar que vai nos ajudar. Eu estou rindo porque a Márcia às vezes fala algumas coisas, né? E aí a gente às vezes está no lugar certo, porém a gente acha que está errado. Por quê? Porque exatamente às vezes aquilo que a gente precisa. Então vamos ter uma condição financeira propícia para aquele preparo, uma família com encargos parecidos com os nossos, possivelmente devedores mútuos, né? Vamos ter uma escola adequada, vamos nascer no lugar certo para a nossa prova de expiação. Desafios da convivência. Agora nós vamos entrar nos desafios da convivência do corpo com a alma. Porque normalmente normalmente não. O que pode ocorrer quando a alma se encarna em um corpo, é que haja alguns desajustes em função de algumas possibilidades. Nada é incompatível. Muito embora os propósitos, né, dos dois não sejam incompatíveis, né, da alma e do corpo, há que se considerar que o corpo tem desejo e necessidade que não estão alinhados com os propósitos do espírito. Por quê? Porque a gente tem vícios. Nós temos vícios de encarnações passadas. Quando a gente nasce, eles se implantam na nossa mente e vira, de certa forma, quando a gente se torna adulto, uma demanda. Bebida, jogo, tá certo? Falar mal dos outros. Tudo isso é vício que a gente tem e que vem carregando isso de muito tempo atrás. São difíceis de administrar. Por quê? Porque a gente insiste em fazer aquilo. Se não fizer, parece que está faltando alguma coisa, né? Ou a gente não se sente bem. E para a alma isso é ruim. De onde vêm esses desejos? Né? É exatamente isso que eu estava falando. Necessidade do corpo. A alma encarna com os vícios de outrora, e uma vez encarnada, ela transfere isso para o corpo. Vai lá para a mente da gente, vai lá para o sistema, para o nosso CPU, né? O Centro de Processamento Único nosso, que é a responsável para que a gente possa criar ações e desenvolver trabalho, coisa parecida. Eu coloquei alguma coisa aqui que eu acho super interessante. Memórias passam a fazer parte do inconsciente do novo aprendiz, que aos poucos começa a sentir os impulsos desses vícios. Parece contraditório, mas precisa da correção, por isso incita a ocorrência do deslize. E é exatamente aí que está o mérito: provocar a ocorrência do mal para combatê-lo na própria pele. A ação de combate e resultado da vontade moral, que é uma virtude. Para se corrigir de vícios, nós precisamos nos conduzir através da nossa vontade moral. Se ela se eleva, a gente corrige. A partir do momento que a gente corrige o vício, ele passa a ser uma virtude. Não é isso? E aí a gente está, de certa forma, resgatando os nossos débitos de outrora. Atendimento das demandas. Dá trabalho também atender as demandas.
No atendimento às demandas da alma, os reflexos recaem sobre o corpo e a alma, sobre os dois, produzindo sensações de naturezas diversas. No corpo, algumas sensações são imediatamente percebidas e outras têm alguma demora. Quando a gente é contrariado, é na hora a gente sente, não é? Aí, às vezes, alguma coisa a gente sente depois, bem depois. Principalmente, às vezes, se a gente fez uma boa ação. A gente fez uma boa ação, quando às vezes passa algum tempo, você tem uma sensação tão leve, tão gostosa, não é? É muito bom. No atendimento às demandas do corpo, os reflexos recaem sobre a alma, produzindo sensações desagradáveis, agradáveis e muitas vezes desagradáveis, a depender, é claro, da sua origem. Se for decorrente de um vício, ela produz sensações desagradáveis. Então, nessa demanda da alma, onde ela é desagradável, é porque ela provém de um vício que a gente precisa corrigir. E quando ela é desagradável, normalmente é uma conquista que a gente já fez, decorrente da nossa elevação moral, que a gente já está numa posição onde a gente se permite conduzir de forma correta ou de acordo com os princípios divinos, fazendo com que a gente tenha uma sensação agradável. Desconforto no processamento dos vícios. Por que a gente tem desconforto? Né? Ela é um aprimoramento ele é uma correção de vício através do aprimoramento moral. Os vícios estão no inconsciente. Todos os nossos vícios, eles estão aqui dentro. A gente não tem essa noção de que é um vício. A gente tem certeza de que a gente quer fazer aquilo. Mas nós nunca questionamos se aquilo é correto e se aquilo é verdadeiro. E depois nós vamos ver também um pouquinho de onde vem a grande parte das nossas verdades. Vamos depois. Os desconfortos do processamento dos vícios podem vir de várias fontes: físicas, emocionais, psicológicas, espirituais e ambientais. Todas elas podem influenciar sensações no nosso corpo, criando emoções. Se essas sensações forem boas, né, as emoções são boas. Se forem ruins, nós vamos sentir emoções também de natureza ruim. E aí, muitas vezes, a gente vai gerar sentimentos, né, consolidar sentimentos. Né? Sentimento de tristeza, por exemplo. Se a gente persiste muito em situações desagradáveis, a gente acaba desenvolvendo a tristeza. Processando os vícios. Orgulho. Como é que a gente processa o orgulho? Vocês são orgulhosos? Não? Eu acho que são. Eu acho que são. A gente tem sim. Não é vergonha não, porque nós somos, nós estamos aqui para fazer correção. Isso aqui é uma escola de aprendizado. Então todos os vícios que temos, né, é porque a gente ainda não evoluiu o necessário. Por isso que precisa de amor e de compaixão com aqueles que ainda não caminharam tanto quanto a gente, para a gente poder conviver bem. O orgulho é importante desenvolver a humildade, a gratidão e a honestidade. Quais são os sintomas desagradáveis quando isso acontece? A gente tem que ser mais humilde. Que a gente tem que ser mais honesto. A gente fala assim, isso de certa forma conduz a gente a uma certa fragilidade. Eu estou virando um banana, não é isso? Todo mundo faz o que quer de mim. A gente pensa assim. E a gente, às vezes, se sente invadido. Eu nem privacidade tenho. Poxa, como é que você quer privacidade num mundo onde as pessoas convivem nesse mundo de gente? Nós não temos privacidade. A privacidade nossa é íntima. Dentro de mim
eu tomo conta e posso velar por essa intimidade. Mas externamente, gente, todo mundo está escancarado. Ainda mais com essa forma de conduzir a vida hoje, dentro dessa tecnologia maluca, onde as pessoas do lado de fora sabem muito mais da gente do que a gente mesmo, do que a própria família. Basta você clicar no celular, por exemplo, se você botar lá assim no Google, vestido, aparece umas 150 lojas oferecendo vestido para você. Aí você fala assim, verde. Aí enche de vestido verde. Ah, vestido verde sem manga. Certo? E aí chove de novo. Então as pessoas estão sabendo muito. E a partir do dia que você fez essa confirmação para eles, eles sabem tudo de você. Isso é a IA. Ela virá com essa proposição. Hoje eu vi um tema super interessante, uma coisa onde esses bebês reborn, vocês falar nisso, né? Que está nessa moda danada agora aí, dizem que os caras que criaram esse sistema estão rindo à toa, porque perceberam, ou seja, compraram a ideia. Então daqui a uns dias, né, eles vão materializar um bebê reborn que possivelmente tenha batida de coração, possa ter temperatura, possa ter respiração, porque tudo você pode fazer isso artificial. E depois, quando ele vai crescer um determinado tempo, até 1 ano, depois ele manda outro modelo para você, substitui aquele, e você passa a ter taticamente um filho, porque ele vai conversar com você. Ele vai saber seu nome, e vai saber muito mais de você, porque ele não esquece. Imagina aonde a coisa pode chegar. Quando assistir Goiás, um pouco na casa, né? De resultado. Quem compra isso? Olha, na verdade, nós viramos consumistas na mão de quem é muito capaz de entender as nossas carências. Tá certo? Ele descobre exatamente aquilo que está faltando na gente. A nossa falta de coragem, às vezes, de assumir uma família, nós somos, vamos dizer assim, naturalmente, ou seja, temos todas as condições, Deus colocou em nós as condições para que a gente seja pai e mãe. Então isso é uma necessidade que a gente tem. Só que, com o desenvolvimento da humanidade, a forma de entender passou a ser um pouco diferente. E, segundo os especialistas, isso é uma doença. Né? Em São Paulo, por exemplo, tem um hospital lá que está dizendo o seguinte: olha, se aparecer bebê reborn aqui para internar, interna o pai e a mãe. É obrigatório. Então isso assim, é uma coisa que a gente vai ter que conviver, e nós vamos ter que aprender a lidar com isso e continuar respeitando as nossas posições mais clássicas e mais, vamos dizer assim, relacionadas com Deus. Porque nós não somos capazes de combater aquilo que o outro imagina que é correto, que é certo. É difícil. A gente só tem atuação sobre a gente mesmo. O egoísmo, como é que a gente trata o egoísmo? O primeiro passo é reconhecer. Somos egoístas. Normalmente a gente é egoísta, não tem como. A gente precisa combater com empatia, com gratidão, com serviço, com paciência, foco no bem comum. E a gente vai se sentir como está perdendo alguma coisa. Porque o egoísmo trabalha para nos trazer benefício. Quando você abre mão dele, você tem a sensação de perda. Então, esse é os problemas do processamento dos vícios que a gente tem. A gente vai ter sempre a sensação de estar perdendo. A maledicência.
identificar as motivações. Por que eu falo mal dos outros? Por que eu falo mal das coisas? Por que eu faço fofoca? Por que é isso? Por que é aquilo? Certo? Comunicação assertiva. A gente precisa ser mais respeitoso. Né? Olhar para o outro e falar o que a gente percebeu, o que tem certeza. Tem que ser comunicação assertiva. Do tipo, por exemplo, a tua blusa é verde. Isso é uma comunicação assertiva. Então, eu não estou, né, de maneira alguma, criando nada. Precisa fazer empatia e precisa aprender a calar-se. Silêncio. A gente, muitas vezes, diante das situações que a gente está com uma vontade de dar do tipo, perco amigo, mas não perco piada. O silêncio é interessante. Paciência. E qual é a sensação de quando você não faz isso? Você fica frustrado. Fala, perdi a liberdade, sou impotente agora. Não consigo mais, né, fazer. Essa sensação que a gente tem parece que é uma perda, mas no fundo, é uma conquista. A inveja. A inveja é humildade, gratidão, paciência, amor, caridade. E quando a gente combate, a gente se sente desvalorizado. A gente perde autonomia. Mágoa. A gente reconhecer a mágoa. Estou mais rápido do que tentar, estou atrasado. Identificar as causas. Como é que trata? Com perdão e gratidão. E conciliando os desconfortos. Como é que a gente vai conciliar esse desconforto? É aqui que eu ia dizer para vocês. Ó. Nós temos uma verdade para a gente que foi construída nos nossos primeiros 7 anos. Ele diz o seguinte: até 7 anos, tudo que acontece é tomado como verdade. Então nós temos uma vida de família onde os nossos pais, né, não eram experts em educação e não eram donos da verdade. Então o que acontece com todas as crianças que nascem ou que vão até os 7 anos? Tudo aquilo que ela aprendeu até 7 anos, porque ela não tem cognição. Quem não tem cognição não é capaz de fazer distinção entre algo que é bom e algo que é ruim. Não tem. Então eles simplesmente internalizavam, nós simplesmente internalizamos esses conceitos e nós tomamos todos eles como verdade. E aí, nós tomamos essas verdades para fazer o julgamento em muitas coisas que a gente percebe hoje. Mas é uma verdade falsa. Por isso é que a gente precisa ter cuidado na hora de fazer julgamento. Porque não somos juízes, né? As crenças conscientes, aquelas que você conhece, sabe que acredita. Porque as crenças podem ser conscientes e inconscientes. As conscientes é aquelas que você sabe. Nós sabemos, por exemplo, que o Centro Espírita Paulo Estevam está localizado na rua tal, no número tal. Certo? Isso é consciente. Então, quando te falar um endereço que não seja esse, você é capaz de dizer, não, está errado. Isso é crença consciente. Ou seja, é uma verdade e você acredita nela. As crenças inconscientes são mais traiçoeiras. Você nem sabe que estão ali, mas elas decidem por você. Só para vocês terem uma ideia, 90 a 95% das nossas memórias, ou seja, daquilo que a gente guardou, está no inconsciente. É em torno de 5% só que é consciente. Isso é um dado da neurociência. E na maior parte das nossas escolhas e pensamentos, elas são comandadas pelo inconsciente. Isso é um grande problema para viver ou estabelecer uma vivência harmônica entre o corpo e a alma.
O trabalho harmônico entre as emoções e a razão vai ser o fiel da balança para pôr equilíbrio ao aprendiz, gerando paz, alegria, prazer, felicidade, etc. Emoção e razão. Por isso é que a gente precisa pensar, a gente precisa raciocinar sempre. As emoções são boas? São. Não tem dúvida. Não é possível viver sem emoção. Mas na hora de fazer escolha, na hora de fazer algum tipo de avaliação, a gente precisa concentrar-se na razão. Certo? E aí nós vamos para o maior mandamento. Por que eu estou chamando o maior mandamento? Porque, dada a dificuldade que a gente tem de encontrar o posicionamento correto diante das situações que nos apresentam, então nós precisamos de algo que é muito específico. O primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso aqui foi Jesus, quando ele foi, em primeira mão, questionado pelos saduceus, onde ele falava sobre a ressurreição e reencarnação, e ele foi tão eloquente e tão justo e tão certeiro, tão assertivo, que ele calou aos saduceus. Você já viu isso? E os saduceus calaram. E os fariseus, sabendo disso, provocaram Jesus numa reunião seguinte, dizendo o seguinte: então qual é o maior mandamento da lei? E ele ali disse esse mandamento. E ele complementou com o segundo, dizendo o seguinte: amarás o semelhante ao primeiro, amarás ao próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm a lei e os profetas. Por que ele fala de uma lei? Porque ele queria chamar a atenção para nós com relação ao amor. Que lei é essa? É a lei de fé, justiça, amor e caridade. E por que ele faz uma referência aos profetas? Porque os profetas eram a referência religiosa daquela época. E quando ele fala dos profetas, ele faz com que os fariseus percebam a importância da lei divina, que a lei está chamando, que a lei do amor, que é a mais importante de todas elas. E nós vamos fazer agora uma reflexão final. Tem uma música que vocês conhecem dos Beatles, né, que chama-se Let It Be. Quem escreveu foi Paul McCartney. Paul McCartney estava num determinado dia, igual às vezes a gente fica, né, de certa forma um pouco tristonho, um pouco desenchabido, um pouco aborrecido, sem muita estímulos, e ele dorme e a Mother Mary vem em sonho para ele e diz o seguinte: let it be, just let it be, ou seja, apenas deixe estar. E aí ele fala, né, speaking words of wisdom, né? Ou seja, deixe a sabedoria falar com você. Esse Mother Mary não é, muitos falam que é Maria Santíssima, mas não é. Segundo ele estava dando homenagem à mãe dele. Então assim, ele, nessa música, ele fala desse let it be, que é deixe assim. Então tem muitas vezes na vida da gente que a gente precisa entender e é preciso deixar. E que isso também passa, como disse o Chico Xavier, numa determinada ocasião, pede a Emmanuel que converse com Maria Santíssima sobre as dificuldades que ele tinha, ou que ele estava tendo. Emmanuel diz: eu vou fazer. E o Chico fica impaciente e começa a esperar a resposta. Até que um dia Emmanuel aparece e diz: Chico, você trouxe a resposta? Ele trouxe.
Aí Chico prepara tudo, prepara o caderno, começa, vou fazer, vou anotar então. O que Maria disse? Maria Santíssima disse, isso vai passar. Aí vai passar. O que mais que ele disse? Que isso vai passar. Aí Chico para e olha e entende que tudo precisa de ser olhado com paciência. Que nós estamos aqui para aprender também a esperar. Precisamos buscar, sim, mas é preciso também esperar o tempo divino. Essa verdade pessoal que eu falei agora há pouco, que é do autoconhecimento, ela nos incomoda um pouco, porque nós julgamos muitas vezes com um valor que não é real, que não é verdade. Então é preciso que a gente contemple isso também e perceba que nas nossas relações, muitas vezes somos injustos uns com os outros, com base numa verdade que nos contaram antes dos 7 anos, por exemplo, onde nós não tínhamos nenhum pingo de discernimento e arquivamos aquilo como memória inconsciente e ela serve para a gente hoje como referência para que a gente passe a régua. É muito difícil. O maior mandamento, que é o coletivo, né, como meio ideal de convivência para conectar com Deus. Não existe possibilidade de fazer a conexão divina se não estiver perto do outro. Tem gente que diz assim, eu quero morar no mato, morar sozinho, para não ter aborrecimento, para não ter problema. Né? Claro que pode. Escolha faz parte do livre-arbítrio. Mas evolução faz parte de convivência. Tem que ralar, tem que atritar, tem que esfregar, tá certo? Para poder alisar a superfície. Nós precisamos de nos tornar gentis, precisamos de nos educar para que a gente possa olhar para o outro e ter ternura, ter generosidade, ter compaixão. É para isso que o outro está aqui, para nos ajudar, não é nem para nos servir, é para prestar a nós um grande favor. Convivência para o desenvolvimento espiritual é fundamental. Não tem como desenvolver se a gente não fizer a conexão com os nossos semelhantes. E o divino em nós. O divino em nós, ele é uma centelha que nos ilumina para saber quando a gente busca, através do nosso raciocínio, através do nosso pensamento e da nossa conexão com Deus, o que é que está em coerência com o caminhando com Jesus. Nós sabemos, vocês sabem, eu também sei. A gente, às vezes, por hipocrisia ou por descuido, a gente não faz, mas a gente sabe. Tá certo? E o que eu tinha para colocar para vocês hoje é isso. Espero que tenha ajudado, porque para mim é uma beleza vir até aqui para conversar com vocês. Apesar de que vocês não falam só eu, mas é bom demais ver vocês. Tá? É uma forma de melhorar as minhas posições diante dos meus compromissos de encarnado de amor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Momento de aprendizado. Deus Pai Todo-Poderoso, derrama sobre nós, sobre esse ambiente, bênção de amor, bênção de paz. Ilumina os nossos corações, ilumina os nossos sentimentos. Serene os nossos corações nesse momento, para que a gente possa retornar aos nossos lares, levando essa paz, levando essa serenidade que estamos sentindo aqui agora. Que essas boas vibrações possam nos acompanhar e possam também ser estendidas a todos os nossos familiares, a todas as pessoas que nos esperam nos nossos lares.
dando por terminado os nossos trabalhos aqui.